Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula sobre aplicação de dinâmicas de grupo. Essa é uma aula super especial e que talvez vai desmistificar alguns conceitos que você tem em relação à dinâmica. Vamos lá? A dinâmica, ela não pode ser somente para fazer algo diferente. Ela tem que ser algo pensado com propósito, onde você realmente coloque intenção e que daquela atividade possa emergir algumas conclusões, alguns comentários ou até mesmo uma transformação. Por isso que eu sempre falo, não é simplesmente você pegar um livro de dinâmica de grupos e sair escolhendo dinâmica de qualquer forma. Não, muito pelo contrário. A ideia é que você realmente consiga desenvolver algo que mude, que provoque uma transformação na vida das pessoas. O que é a dinâmica em si? Muitas pessoas pensam, a dinâmica é aplicar um jogo. Não é. É aquilo que está acontecendo quando um grupo é envolvido em uma determinada atividade. Ou seja, é o processamento daquilo que está acontecendo. Não é o jogo, ou daqui a pouco alguns falam brincadeira, não é isso. É aquilo que está acontecendo, é essa a dinâmica do grupo. É isso que acontece no momento onde as pessoas estão ali interagindo umas com as outras. Por que você deve utilizar uma dinâmica? Basicamente para tornar o processo de aprendizagem mais atrativo. Lembre-se que quanto mais a gente conseguir levar diversão, mais as pessoas podem aprender e permitir que as pessoas vivenciem e ao vivenciarem elas possam perceber o que eu posso aplicar disso no meu dia a dia. Então uma coisa é você, por exemplo, falar sobre planejamento, outra coisa é você trazer uma dinâmica, uma vivência onde as pessoas precisem planejar na prática. É muito diferente essa lógica e o resultado que as pessoas podem ter também. Existem dinâmicas que você vai utilizar para que as pessoas possam se apresentar. Existem dinâmicas que você vai utilizar para gerar uma integração. Existem dinâmicas para quebrar gelo, para divertir, para refletir, para desinibir. Ou seja, você tem dinâmicas praticamente para todos os tipos de situações ou atividades que você precisa fazer. O importante é sempre você ver essa dinâmica, ela faz sentido para esse grupo? Essa dinâmica, ela contribui com aquele conteúdo que eu construí ou ela é mais do mesmo? Isso você sempre tem que fazer uma avaliação. E o passo a passo para você, desde desenvolver a aplicar uma dinâmica, que você precisa pensar e estruturar. O primeiro é você realmente escolher a dinâmica ou a vivência de acordo com o tema que será trabalhado. Então, existem alguns livros, existem sites sobre isso, onde você consegue justamente selecionar conforme o tema. Preciso trabalhar a excelência no atendimento. Já tem dinâmicas próprias para isso, que já foram validadas, já foram testadas. Mas é uma dinâmica que eu vou criar. Então, minha recomendação, sempre teste num grupo piloto, para você ver como as pessoas vão se comportar, se vai ser legal, se não vai ser legal. Importante que você teste. E a dinâmica deve refletir o aqui e agora, não é para a pessoa ir pensar em casa, é para ela realmente trazer a situação para o dia a dia. O segundo passo é, quando você for executar a dinâmica, passe primeiro todas as instruções antes de formar o grupo, antes de distribuir a atividade. Às vezes até a gente forma o grupo antes, depois passa a instrução. Mas o ideal para as pessoas não se perderem é passa a instrução, depois forma o grupo. Que daí fica mais claro, as pessoas estão mais conscientes do que precisa ser feito. O passo 3 é, tem alguma dúvida? Então você deu a atividade, pede para as pessoas, há alguma dúvida? Ficou algum questionamento? Até porque algumas dinâmicas têm um determinado tempo de execução. E se surgir a dúvida durante o processo, pode ser que aquele grupo ou aquele time ele perca tempo. Então é importante você fazer essa pergunta. E o quarto passo, fechou a dinâmica, finalizou, deixa as pessoas falarem. O grupo é mais sábio do que o próprio facilitador. Ele sempre vai trazer a resposta melhor do que às vezes você imaginaria ou você imaginava. Então é bem importante você deixar o grupo trazer. Mas Flávia, como que eu construo uma dinâmica? Como eu faço isso na prática? Você pode pegar jogos da sua época de criança, programas de televisão, você pode pegar alguns livros, revistas. Entende que a dinâmica não precisa ser necessariamente algo que você já vivenciou anteriormente. Pode ser algo que você junta de vários
e faz uma adaptação. Então, daqui a pouco, lá naquele livro de dinâmicas, tem uma dinâmica que fala sobre castelos, mas eu vou mudar o castelo para o barco. Está tudo bem, o processo ele é muito parecido, o processamento da dinâmica também. O mais importante é o tema, o vínculo do tema com essa dinâmica e a criatividade. E considere também número de participantes, o espaço que você tem, espaço físico, o tempo de execução. Tem atividades que às vezes a gente leva 40 minutos, 1 hora, e aí você finaliza todo o treinamento só com a dinâmica, então tem que ter esse cuidado. Qual o objetivo, qual o propósito envolvido, os materiais que vão ser necessários. Aqui é bem importante você ter essa consciência. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e tenha despertado para que você possa construir as suas próprias dinâmicas. Um grande abraço e até a próxima aula.